nós também, como igreja local, precisamos de ter essa mente, essa forma de pensar, não é? Por isso é que é bom sempre que nós assumirmos também a nossa membresia numa igreja. É muito importante isso. Depois de frequentar alguma igreja, ver que aquele é espaço para nós continuarmos a louvar o nosso Deus, porque não dar esse passo também de assumir a nossa pertença, vamos dizer assim, oficial como membro daquela igreja. É só manifestar esse desejo e a gente conversa e trata como é que se faz, porque faz mais sentido assim. Dá-nos mais responsabilidade também e participamos com mais à vontade e também assumimos a nossa responsabilidade como parte daquela comunidade, não é? Tal como no país onde nos encontramos. Temos que ter documentos de identificação, ter tudo dentro da Constituição Nacional, e mesmo quem vem de fora tem que se regularizar e ficar em boas condições para que não só tenha direitos, mas também tenha deveres. E no caso da vida da igreja, é um prazer pertencer como membro da igreja local e também com tudo aquilo que isso envolve. Então, e aqui também lanço esta palavra aos irmãos que têm estado conosco, que não são membros ainda da nossa igreja, de que podemos conversar sobre isso, porque isso cria em nós também um senso de pertença. Ninguém é forçado a fazê-lo, mas é uma alegria para nós frequentarmos uma comunidade e pertencermos também a essa comunidade como membro, onde Deus tem abençoado as nossas vidas e nós queremos fazer parte também como instrumentos de bênçãos para outras pessoas. Agora está assim, obrigado. Ok, dito isso, vamos então para o nosso texto, ainda em Hebreus capítulo 11. Vamos para Hebreus capítulo 11, nesta lista que o autor nos fornece aqui, um resumo sim, mas daqueles homens e mulheres que viveram pela fé. A marca é comum, a marca é identitária. Nós vivemos numa sociedade em que as marcas valem muito. Podemos comprar um artigo, talvez a fórmula química seja a mesma de uma comida, ou também o tecido possa ser o mesmo de uma peça de roupa, mas desde que uma seja de marca e a outra não, desde que um produto no supermercado tenha marca e o outro não, logo o preço difere, não é? E nós não verificamos se a fórmula química é a mesma, até pode ser a mesma, mas nós compramos não só o produto, compramos também a marca, não é? E aqui a marca identitária dessas pessoas que são mencionadas aqui no capítulo 11 foi a sua fé. A sua fé, é isso que o autor tem em mente quando comunica essa verdade a todos nós. Então, no capítulo 11, hoje vamos ler a partir do versículo 30. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Vamos ler até o final deste capítulo. Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz, ou com paz, aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algumas de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pelos de ovelhas e de cabras,
necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela revelação da tua vontade. Nós te louvamos pelo teu grande plano de salvação. Obrigado por usar os homens e mulheres limitados, fracos como nós, e por lhes concederes também o atributo da fé, de modo a que vivessem neste mundo de forma diferente, confiando em ti, engrandecendo o teu nome e também procurando viver com justiça e fazer o bem a esta humanidade, embora caída no pecado. Nós te agradecemos pelos exemplos de fé e por isso queremos pedir que tu nos ajudes também, para que cada um de nós seja um instrumento da tua graça e seja também um promotor da fé, promotor do Evangelho da Graça e promotor da honra e da glória que pertence a Deus. Ajuda-nos, pois, a ser instrumentos da tua graça nas tuas mãos. Ajuda-me também a comunicar a tua verdade esta manhã. Dá-me clareza, capacita-me para que a tua palavra possa ser corretamente interpretada e possa chegar aos corações do teu povo aqui reunido. É esta oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje iremos ficar nos 2 versículos que seguem. Aqueles irmãos que têm acompanhado as pregações, e eu sei que em muitas das Bíblias, como a minha que eu estou a usar aqui, a divisão dessa parte começa no versículo 30 e vai até o versículo 40. Mas lendo com cuidado, nós percebemos de que versículos 30 e 31, ela ainda está a pensar numa coisa, e a partir do 32 ele começa a pensar noutra. Então hoje vamos ficar aqui nesses 2 versículos, versículo 30 e versículo 31, gerindo o nosso tempo, como é sempre uma crise para aqueles que falam, professores públicos, professores da Escola Bíblica Americana, pregadores, nem sempre o tempo é suficiente. Não é? Quando começamos a falar, o tempo voa e a gente tem tanta coisa para dizer, tanta coisa escrita, mas falta tempo para conseguir dizer tudo aquilo que está na nossa mente. Afinal, essa crise não é só nossa. Não é? O autor vai dizer isso, não é, irmãos? Ele diz: que mais direi? No versículo 32. Certamente me faltará tempo necessário. Afinal, a crise não é só para aquele que fala, diretamente para quem escreve. Não é? Ela sente esse voo do tempo que não nos permite dizer tudo aquilo que nos está, que nos vai na aula. Vamos ficar com esses 2 versículos aqui. E porquê? Porque ele tem o objetivo de falar antes da entrada na terra prometida. Ele tem isso na sua mente. Os irmãos verão que estes 2 versículos encaixam-se perfeitamente naquilo que ele acabou de dizer. Então ele vinha descrevendo, sobretudo, a vida de homens e mulheres que viveram pela fé. E ele mostra que a fé é o antídoto para se evitar a apostasia. Alguém tem que confiar firmemente em Deus e manter essa confiança em Deus para que não haja apatia na sua experiência espiritual e essa apatia não leve à apostasia. Porque o abandono final da fé é um processo, é apenas o culminar de um processo que começa com a fraqueza na disciplina cristã, no exercício das disciplinas espirituais, que leva à estagnação, à falta de interesse pelas coisas de Deus e que mais tarde, então, levam alguém a abandonar aquelas verdades nas quais o indivíduo creu. É isso que se chama apostasia. Portanto, o antídoto que ele dá, o tratamento que ele fornece aqui é a fé. É a fé que vence o mundo. Aliás, João vai dizer isso na sua primeira carta. Nós vencemos o mundo. E ele diz: e qual é a força que vence o mundo? E João responde na sua primeira carta: é a nossa fé. A fé é o elemento básico em toda a experiência da espiritualidade. Não é? O próprio autor já disse nesse mesmo capítulo que sem fé é impossível agradar a Deus. Disse-o no versículo 6 deste capítulo.
Portanto, quem crê em Deus, quem confia em Deus, tem que crer primeiro que Ele existe e depois que Ele compensa, ou recompensa, ou dá, ou oferece galardão a todos aqueles que confiam nele. Portanto, a fé tem sempre um saldo positivo. É isso que ele quis dizer, usando uma linguagem mais atual. Então ele vem descrevendo várias pessoas que viveram pela fé desde Abel. E no texto passado que nós vimos, de 23 a 29, no fundo, ele fala de Moisés. Aliás, é em relação a duas pessoas aqui nesta lista que ele gasta mais tempo, que ele usa mais pormenores. Abraão e Moisés, que são pessoas que marcaram, de certa forma, a história da humanidade. E ele gasta mais tempo em falar de Abraão e de todas as provas que ele teve para confirmar a fé que ele tinha em Deus. E depois, como nós vimos da última vez, ele fala de Moisés, aquele homem que foi adotado pela filha do grande rei, digamos assim, o imperador magno daquele tempo, que era Faraó. E Moisés cresceu como um egípcio. Provavelmente muitos o confundiam como um egípcio. Ele cresceu naquela casa, estudou lá, teve os privilégios de qualquer herdeiro, ou que qualquer herdeiro gostaria de ter na casa de Faraó. Mas chegou uma altura em que aquilo começou a incomodar. Ele foi criado pela própria mãe. É verdade que a filha de Faraó não sabia que aquela senhora, a ama, era a própria mãe de Moisés. Portanto, ele adquiriu ali uma instrução, uma aprendizagem muito judaica. E não há dúvidas que a própria mãe de Moisés provavelmente disse: olha, tu és judeu. Então ele foi crescendo com isso. Mas até chegar a uma determinada altura da sua vida, ele viveu como um futuro herdeiro de todas as bênçãos, com todos os privilégios que havia. Mas chegou uma altura em que a sua consciência começou a falar mais alto. E ele saía e ia visitar, digamos assim, os bairros onde viviam os judeus, e começou a ver a injustiça que havia entre os egípcios, ou como os egípcios tratavam os judeus. E aquilo começou a incomodar. Ele tinha tudo aquilo que o mundo podia oferecer, mas a sua consciência não o deixava calmo, até que um dia acabou por agir. Por isso que o autor diz que ele preferiu, portanto, fazer parte de um povo humilhado do que beneficiar das riquezas que havia no Egito. Ele então acabou por tomar a decisão. Há uma tradição rabínica que diz que o nome de Moisés, o nome original de Moisés era Joaquim. Acho que foi o nome que os pais deram a Moisés. Porque os irmãos sabem que o nome Moisés não é um nome hebraico. Aliás, eu acho, se a memória não me falha, que é a única pessoa chamada na Bíblia de Moisés. Se houver outros, os irmãos depois me digam. Porque não era um nome muito comum ali. E esse nome é egípcio. Não é hebraico. O nome egípcio foi o nome que a filha de Faraó deu àquela criança que ela adotou como seu filho legítimo, vamos dizer assim. E deu-lhe o nome de Moshe, que significa tirado das águas. Porque ela apanhou quando ela estava olhando naquelas coisas, e aquilo ficou como o seu nome. Mas diz uma tradição, a Bíblia não afirma isso, que o nome que os pais deram, o nome secreto que o identificava com o povo judeu, era Joaquim, ou Joaquim. Então ele cresceu e numa determinada altura ele assumiu a sua identidade e então, depois de matar um egípcio, aquilo foi descoberto e ele fugiu. E só aos 80 anos é que Deus o chamou para voltar ao Egito e ali então libertar o povo de Israel. E o autor terminou, se nós vejam no versículo 29, com um milagre. Ele diz assim: pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então ele termina a história de Moisés mostrando que Deus fez um grande milagre e eles acabaram por fé atravessar. Era preciso fé em Moisés para que, estendendo a mão, o mar se abrisse, e era preciso fé para toda aquela gente, milhares de pessoas, atravessarem o leito seco do rio, crendo que as águas não os iriam engolir. Era preciso muita fé em Deus para fazer isso. E o autor termina com Moisés. Agora, os irmãos, não sei se repararam, aqueles que prestam muita atenção à narrativa bíblica, verão que ele vai falar agora das muralhas de Jericó. Ele saltou uma grande parte da história de Israel. Porque o Mar Vermelho foi aberto logo no início da viagem. Assim que o povo saiu do Egito, eles ainda tinham dias de viagem, quando o faraó mudou de ideias e disse: não, nós perdemos a mão de obra barata.
Nós temos que ir atrás daquele povo. É que cultivava, é que fazia as construções. Provavelmente as pirâmides que nós temos hoje. E essa gente vai-se embora e nós não temos nem escravos, nem funcionários, etc. Vamos atrás deles. Então o milagre da passagem aconteceu logo nos primeiros dias da viagem. Só que, versículo 30, já fala da ruína das muralhas. Já não era sob a liderança de Moisés, mas já era sob a liderança de Josué. Então os irmãos percebem que o autor intencionalmente salta 40 anos no deserto. E por que ele o faz? É muito interessante isso para a compreensão do texto. Porque esse período não é visto de forma positiva. Houve mais rebeldias do que propriamente fé em Deus. Houve mais murmurações e reclamações do povo e até mortes provocadas pelo próprio Deus do que outra coisa. Então o autor, no fundo, salta esse período de 40 anos no deserto. Eles andaram uma viagem que seria de talvez 40 dias, poucos meses, acabou por demorar 40 anos, e a Bíblia deixa claro que o objetivo de Deus era eliminar toda aquela geração de adultos que tinha saído do Egito, que tinha visto o grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Mesmo assim, continuaram a reclamar, alguns até chegaram a confrontar o próprio líder Moisés, a dizer: olha, nós até estávamos melhores lá no Egito. Irmãos, eles trabalhavam como escravos. Alguns morriam no trabalho. Os seus filhos foram degolados desde a infância, mortos. Mas mesmo assim, a ingratidão era tanta que disseram a Moisés: olha, era preferível ficarmos no Egito do que passarmos por tudo aquilo que estamos a passar aqui. E mesmo assim Deus providenciou comida para eles, água de forma milagrosa. Mas mesmo assim eles continuaram na sua incredulidade. Aliás, há um texto no Novo Testamento que explica essa incredulidade do povo de Israel. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Ele vai usar o exemplo da incredulidade que reinou em Israel e diz o apóstolo Paulo, por isso é que não chegaram à terra prometida por causa da incredulidade. Então o nosso autor, pedagogicamente, salta esse período, não quer mencionar ninguém, apenas vai mencionar uma das pessoas que demonstrou fé, não é? Que é Josué. Os irmãos sabem que Josué ainda fez grupo dos espias que foram enviados para analisar a terra prometida, e ele e Caleb foram os dois que tiveram um sentimento positivo. Que aquela terra, de facto, é uma terra boa, tem pessoas fortes, o exército é extremamente bem formado, mas nós vamos entrar porque Deus nos deu aquela terra. Os outros 10 disseram: não, do outro lado há gigantes, aos pés daqueles homens nós éramos como se fôssemos gafanhotos, portanto nem vale a pena pensar nisso. Então 10 pessoas contra duas, o que demonstra claramente o espírito da rebeldia que dominava o povo. E Josué foi formado por Moisés, foi o seu braço direito, então ele é que vai continuar com o povo e entrar com o povo de Israel à terra prometida. E o nosso autor então usa duas realidades aqui para falar da fé, que é o tema que ele tem. Então veja lá, ele diz assim: pela fé, versículo 30, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Ele não dá mais explicações, porque ele já parte do princípio de que os seus destinatários, hebreus, judeus, israelitas, já conheciam a história. Mas se nós voltarmos ao livro de Êxodo, muito interessante vermos por que ele diz que pela fé ruíram as muralhas. Em que sentido em que a fé fez com que as muralhas ruíssem? Ele não nos dá pormenores, já pressupõe que os seus destinatários percebem a história. Mas vale a pena pensar o que é que aconteceu. É que Moisés morreu, agora é Josué a liderar o povo de Israel, prestes a entrar na terra prometida, surge o primeiro obstáculo. Qual era o primeiro obstáculo? Qual foi? Na liderança de Josué, o rio Jordão. Lá atrás havia o Mar Vermelho. E Moisés, usado por Deus, então acabou por ser orientado por Deus para que aquele grande milagre ocorresse. Agora, já próximo da terra prometida, quase a entrar, um obstáculo aparentemente intransponível. E mais uma vez, Deus vai fazer um milagre. Não é? Josué vai organizar o grupo, a arca vai lá à frente, a louvor a Deus, e depois há o segundo milagre da água separar-se em duas partes no rio Jordão. Eles atravessam o rio Jordão, começam quase a entrar na terra prometida, outro obstáculo. Este aqui grandioso, quase invencível. Qual era? A primeira cidade
fortificada, extremamente construída, num local estratégico, onde a maioria dos inimigos que combatiam o povo que vivia em Canaã era derrotada. Era difícil dominar aquela cidade. Pela sua construção, pela sua proteção, pela estratégia, ou o ponto estratégico da sua localização, era quase que imbatível. Diz a história que os próprios cidadãos de Jericó se orgulhavam disso. A nossa cidade é invencível. Nem os deuses a podem destruir. Essa era a confiança pela construção, pelo exército que havia, e esse era o obstáculo que Josué e o povo de Israel tinham que atravessar. E qual foi a orientação de Deus para desbloquear esse primeiro obstáculo que aparecia? Algo que exigia fé. É claro que ao longo da caminhada o povo de Israel foi aprendendo a se defender. Não era um exército admirável. Não tinha armamento sofisticado, como havia já nos outros povos que viviam naquela zona. Mas mesmo assim, com a graça de Deus, com o poder de Deus, ele tinha já derrotado alguns reinos durante a sua caminhada. Mas aqui estava algo que eles nunca tinham experimentado. Então era aqui o desafio para a sua própria fé. E o que é que Deus dá como orientação para dominar aquela cidade? Disse, bom, a cidade de facto é poderosa e ninguém consegue penetrar lá. E vocês, para chegarem à terra prometida, portanto, este é o primeiro obstáculo. Derrubando este obstáculo, portanto, os outros serão relativamente fáceis. Agora, vocês devem fazer alguma coisa. Vocês vão rodear a cidade. Não usem armas, não usem flechas, não usem nada. Vocês vão rodear a cidade. Isso está lá, portanto, no livro de Josué. É muito interessante isso. É nesse sentido que o autor vai usar essa experiência para dizer que foi resultado da fé deles. Então, o que é que eles deviam fazer? Os homens, portanto, o exército e o povo atrás, rodear a cidade 6 vezes. Uma vez por dia. Está ali no livro de Josué. Então, cada dia rodeavam a cidade. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E a ordem foi, no 7º dia, em vez de rodearem a cidade uma vez, deviam rodear a cidade 7 vezes. Você não se imagina o cenário. Muito provavelmente, e com toda a certeza, que os residentes em Jericó ouviam o som e viam aquela multidão que rodeava a cidade. Mas que tipo de gente é essa? Se querem guerra, tentem entrar na nossa cidade. Agora, dar voltas ao redor da cidade, ao redor da muralha da cidade. O que é isso? Isso é loucura plena. Quer dizer, eles nem sequer tentaram atacar Israel por avanço. Não, isso não acontece, isso não se faz. O que é que eles estavam a fazer? Eu imagino, porque lá em Jericó eles já tinham ouvido falar de Israel. Há um povo que saiu do Egito e eles passaram pelo Mar Vermelho. E ao longo da viagem no meio do deserto ainda enfrentaram e derrotaram 2 reinos que já tinham tido conflito com o próprio reino de Jericó. Então isso, a fama de Israel já tinha chegado até Jericó. Mas chegando lá perto, em vez de pegarem armas, não, estavam a rodear a cidade. Era a ordem de Deus. E aqui, é nisso que consistia a fé deles. Eles creram em Deus e seguiram as instruções de Deus. Como nós veremos, uma fé firme é sempre uma fé obediente à palavra de Deus. Mesmo quando a ordem divina parece ridícula. E digo isso com toda a reverência. Por isso é que Paulo vai dizer, eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria dos homens. A forma como Deus planeou a nossa salvação enviando o seu Filho não faz sentido em termos da racionalidade humana. Para que um justo, o Deus se tornasse um homem e viesse a esse mundo e morresse pelos pecadores culpados. Em termos de raciocínio humano não faz sentido, mas é assim que Deus opera. Rodear a cidade apenas tocando instrumentos não faz sentido. Então, no 7º dia deviam rodar a cidade 7 vezes. E no fim, e na 7ª vez, então, os chifres deviam ser tocados. O barulho. É impressionante que essa cidade é fortificada, fortalecida, compacta em termos militares. As muralhas caíram, não por flechas, não por dardos hipersónicos, não por bombas atuais que existiam, ou pelo menos mais atuais naquele tempo. Não! Foi o som. E eu leio isso e tenho que levar isso à área da física, não é?
É uma onda sonora que se transformou ali em poder extraordinário que os muros caíram. A sequência sonora daquele barulho fez com que o povo não precisasse nem sequer de um tiro, de uma flecha, para que os muros caíssem. É isso que o autor tem em mente. Ele diz assim, elas creram, eles obedeceram a orientação de Deus e confiaram no poder de Deus, que Deus poderia dominar aquela cidade, sem que uma arma fosse disparada. Então o autor tem isso em mente e diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. É um grande milagre. É a forma como as muralhas foram, levadas abaixo. Mas ele depois acrescenta um outro exemplo que está ligado a esse aqui. Diz assim, versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta ou meretriz aqui, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. A pergunta é, se as muralhas caíram por causa da fé, da obediência e da confiança no poder de Deus, e o povo não precisou de usar armas, porque creu naquela palavra, vinda de Deus, e que Josué transmitiu ao povo, nós vamos rodear a cidade. Eu imagino as pessoas dando aquelas voltas todas a perguntar, Josué, quando é que vamos atacar a cidade? Diz, não, Deus mandou rodear a cidade. E terminava o dia, ora amanhã vamos repetir. Rodear a cidade. 6 dias e mais o último. E hoje vamos fazer um trabalho mais apertado. Hoje um trabalho intensivo. Vamos rodear a cidade 7 vezes. E depois do som, então as muralhas caem. Mas o autor então apresenta-nos uma outra pessoa. Esta pessoa não fazia parte do povo de Israel. Estava na cidade, na mesma cidade de Jericó. Diz assim que, pela fé, ela não foi destruída. E eu faço questão aqui, irmãos, enquanto avançamos para eu faço questão de ler. Em que sentido, em que consistia a fé dessa mulher? Essa mulher não era israelita. Não partilhava da fé do povo de Israel, em princípio. Então, que tipo de fé que ela demonstrou aqui para que não fosse destruída quando o povo de Israel entrasse na cidade de Jericó? E nós temos uma ajuda bíblica. E perceberemos que um princípio se mantém. Confiança no poder de Deus. Essa mulher, embora sendo estrangeira, e ela acabou por ser tão abençoada e contada na lista dos heróis da fé, até vai aparecer na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Mateus, um judeu, que escreve para os judeus, ele menciona entre a linhagem do Cristo do Messias, Raabe, uma meretriz, que nem judeu, nem judia era. Então o que é que aconteceu? Qual era a fé? Como é que ela demonstrou fé? Diz no texto bíblico que quando Josué chegou lá perto da cidade, ele já tinha sido um espia, não é? Um agente secreto, FBI daquele tempo. Ele já tinha sido enviado pelo próprio Moisés e voltou com sucesso. Então ele aprendeu uma lição. Então, para entrar naquela cidade e ver as fraquezas, os pontos fracos, é assim que os espias falam. Chega no campo inimigo, vê onde fica a fortificação, onde ficam os blindados, onde ficam os canhões, onde fica a arma eletrónica, onde ficam os drones, na guerra de hoje, localizam tudo, identificam, coordenam tudo, voltam e dizem, olha, o exército contrário está assim localizado. Então, assim, quando vão atirar, vão acertar diretamente aqueles pontos nefrálgicos do inimigo. E Josué, como tinha aprendido com Moisés, então ele envia 2 espias para entrar na cidade de Jericó e espiarem a terra. Vão a ver lá dentro. Nós sabemos que a cidade é murada, é intransponível. Mas entram lá na cidade e vejam como é que eles estão. Tem um exército forte, como é que estão organizados, depois tragam informação. Só que quando a gente faz espionagem, e nós sabemos isso por experiência das guerras que temos, também há uma contra-espionagem. E essas 2 pessoas entraram naquela cidade para fazer espiagem e o serviço secreto daquela cidade detectou. Olha, temos 2 infiltrados aqui. Nós temos que descobrir esses espiões onde é que estão. E alguém deve ter dado a informação, olha, entraram na casa de Raabe. E reparem, segundo o livro de Josué, a casa dessa mulher estava colada à muralha. Não era permitido construir casas coladas à muralha, por uma questão de segurança. Mas, por alguma razão, a casa dessa mulher estava colada à muralha. Aliás, por isso é que ela teve facilidade, mais tarde, de fazer descer os espias por uma corda a partir da muralha. Então, o que é que essa mulher fez? Exatamente a mesma coisa que o autor vem defender. Ela creu no Deus de Israel.
Ela não só ouviu falar daquilo que Israel estava a fazer ao longo da sua viagem, mas ela creu no Deus de Israel e não nos deuses de Jericó. É isso que faz a diferença. E eu quero ler aqui alguns versículos que provam isso. Em que consistiu a fé desta mulher? Está lá no livro de Josué, capítulo 2, e vamos ouvir as palavras da própria mulher, quando então o serviço secreto lá de Jericó descobriu, ou desconfiou, de que entravam pessoas de fora, e alguém assinalou que estavam na casa daquela mulher, e ela apercebeu-se do perigo, escondeu os 12 espias, veio cá fora, respondeu isso. Na verdade, estiveram cá em minha casa. Não é? Era a casa frequentada por homens, afinal era praticamente uma espécie de prostíbulo. Aliás, os espias chegavam logo ali porque era fácil de chegar ali, porque são casas frequentadas por muitos homens. Só que naquele caso eles foram identificados. Então a Raabe disse: olha, na verdade eles estiveram cá, mas já saíram. Eles foram embora. E não saíram há muito tempo. Portanto, se vocês forem atrás deles, são ainda capazes de os apanhar. Eles acabaram mesmo de sair. Enquanto a tropa saía, então, ela escondeu os 12 espias lá no sótão para os proteger, digamos assim. Agora, o que ela disse, é que mostra o que estava na mente do autor da carta aos Hebreus quando escreveu, referindo-se a Raabe como tendo fé. Capítulo 2 de Josué, versículo 8. Diz assim: antes que os espias se deixassem, ou se deitassem, se está correto, foi ela ter com eles ao ir. Agora, vamos ouvir o que ela disse. E lhes disse, veja lá, com cuidado: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Era uma terra intransponível. Ninguém era capaz de dominar. Mas essa mulher, por alguma razão, teve uma fé tal, disse: eu sei que Deus nos entregou a nossa terra. Apesar do exército que temos, apesar de permanecermos aqui e nenhum inimigo foi capaz de nos vencer, eu sei que Deus entregou essa nossa terra a vós. E mais, disse, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Nós já temos ouvido a história da vossa peregrinação. E a cidade está cheia de medo, até os nossos dirigentes. Provavelmente por isso é que o serviço secreto aumentou a sua vigilância. Porque aquele povo estava a aproximar-se de Canaã. Diz ainda a mulher: e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Nós já não dormimos bem. Só pensamos quando é que Israel vai chegar perto de nós. Esse povo que Deus tem usado de forma tão poderosa, porque se eles chegarem aqui, nem nós iremos resistir. Então, se Deus abriu o mar vermelho, e ainda por cima permitiu que esse povo derrotasse outros nossos inimigos fortes também, então, o que é que resta para chegar aqui? E a mulher continua, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. É nisso que consistia. É impressionante. Uma pagã, mas que ouviu as notícias daquele povo e creu no Deus dele. Então fez negócio com ele. Assim. Portanto, eu vou-vos deixar sem vivos. Mas prometa uma coisa: eu tenho a certeza que vocês vão entrar aqui e vão dominar a nossa cidade. Vão conquistar isso. Mas eu quero que vocês façam um compromisso. Poupem a minha vida e a vida dos meus familiares. Porque eu vos fiz graça, escondi-vos, quando podia expor-vos diante da polícia, da tropa, e seriam mortos rapidamente. Mas eu fiz questão de ser compassivo convosco. Então, quando chegarem cá, e eu tenho a certeza que vão chegar, e vão conquistar isso, que poupem a minha vida e da minha família. Por isso é que quando aquele 7º dia os muros caíram e o povo de Israel entrou na cidade e a guerra real começou, mas sem a proteção que garantia a segurança da cidade, então Josué fez lembrar a sua tropa dizendo: há uma mulher cuja casa está perto da muralha, de um ponto da muralha. Portanto, poupem aquela casa. Antes disso, então, os espias alertaram a mulher: então, quando chegar o dia da nossa entrada, arrume toda a sua família e se reúna numa casa só.
e essa casa será poupada. E assim aconteceu. Então, nesse sentido que o autor aos Hebreus inclui Raabe aqui, dizendo que ela não foi destruída como os desobedientes, que continuaram a combater o povo de Deus, e isso foi por causa da sua fé. E ela escolheu ou acolheu os desafios. Amados, quais são as lições aqui? É que uma fé verdadeira, uma fé firme e fiel, é uma fé obediente na palavra de Deus. Josué creu em Deus e seguiu as orientações de Deus, mesmo quando, em termos humanos, aquela estratégia não fazia muito sentido. Rodear uma cidade nunca fez cair as muralhas. Rodear uma cidade nunca derrotou quem estava ali. Rodear uma cidade nunca foi uma estratégia militar bem sucedida. Mas Josué e o povo de Deus, e eles obedeceram a Deus porque creram no poder de Deus. Que Deus ia fazer algo muito mais poderoso do que o poder das armas. E por isso é que entraram. E a fé verdadeira acaba por descansar nas promessas de Deus. Josué sabia que aquela terra tinha sido dada por Deus. E qualquer que fosse a dificuldade, ou quaisquer que fossem as circunstâncias, os obstáculos, eles iriam entrar. Então a sua fé agiu por obediência, agiu por confiança no poder de Deus e também confiança nas promessas de Deus. E essa mulher, que não pertencia ao povo de Israel, demonstrou também fé, crendo no poder de Deus. O vosso Deus é maior do que os nossos deuses. Eu não tenho dúvidas que a nossa cidade será derrotada. A única coisa que eu peço é que me deixem sobreviver, eu e os meus. E os espias cumpriram a sua palavra, pouparam a vida daquela mulher. E ela mais tarde acabou por se casar com alguém que pertencia à família de Israel. E por surpresa nossa, ela acaba por ser uma das poucas mulheres que aparecem na lista genealógica do Senhor Jesus Cristo. Como Deus faz as coisas. Os seus planos são superiores aos nossos. Incomparavelmente superiores. Portanto, confiamos nesse Deus. Mesmo quando aquilo que Ele ordena e indica não faz muito sentido, de acordo com a nossa pequena racionalidade. Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E Ele cumpre as suas promessas. E o autor queria que eles crescem nisso. Será que vale a pena desistir do Deus assim que fez tantas coisas? É claro que não. Amados, e tudo isso vai concretizar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós veremos isso nos versículos que seguem, quando ele faz a comparação entre os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento e o que é que eles têm em comum. Que Deus alicerce a nossa fé em Cristo. Fortaleça a nossa fé. Confiemos na promessa, na palavra de Deus e no poder de Deus, mesmo quando as circunstâncias indicarem o contrário. Agora, vamos cantar o hino.